Boa noite. Mais um estudo sobre Daniel, sobre o Apocalipse. Como base, sempre afirmamos que usamos o livro de Daniel como a chave código, segundo o cristianismo, para decodificar o Apocalipse. Ou seja, todas as nossas revelações são revelações do alto, elas vêm para que nós passemos para as pessoas sobre os mistérios, né? Sobre tudo aquilo que tem que ser revelado em relação ao Apocalipse para os próximos anos. E desde 2011 o Pai vem me revelando, vem me trazendo as novidades, e o povo cegamente vem recusando, vem se escondendo, me evitando, assim como fizeram com Noé. Não viam no Noé aquela aparência visível, o homem que todos queriam chegar perto. Então, por isso, ninguém deu crédito a Noé, porque ele não era um profeta de aparência. Mas é assim que o Pai faz, levanta aqueles que vêm para confundir. Isso é o cumprimento das Escrituras. Pai querido, Pai amado, mais uma noite na Tua presença, com mais um estudo Daniel. Queremos nessa noite falar, Pai, aquilo que realmente vem de acordo com a Tua vontade, não com a minha. Fala ao povo, revela a Tua verdade para que as pessoas saibam, conheçam, fiquem conhecedoras da verdade. Quanto ao aceitar, ao concordar, nós já sabemos, Pai, que assim como foi como nos dias de Noé, também será antes da Tua vinda. O povo descrente, o povo desviado, o povo sem a Tua verdade. Por isso, ó Pai, nessa noite, fala através desse estudo, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Como base, nós temos usado o Apocalipse segundo Daniel. E a chave código para revelar o Apocalipse é juntar os acontecimentos de Daniel com os acontecimentos da história do cristianismo. Então, as figuras de Daniel, as figuras do cristianismo fazem a mesma ligação que levam ao Apocalipse. Então, é isso que nós estamos trazendo para o povo, a revelação, mostrando para as pessoas que Daniel é, sim, um livro profético, que está, sim, em atuação nos nossos dias, que está trazendo para o povo um alerta muito grande, e, infelizmente, o povo não tem procurado se despertar para a realidade, para aquilo que está prestes a acontecer, a grande tribulação. Mas o principal, o melhor virá, que é a vinda do Cristo. Só que antes dele vir, antes de chegar a tribulação, ele também dará uma resposta aos seus escolhidos. A sua igreja verdadeira é o arrebatamento, que será antes da tribulação. Porque depois que a igreja sair, depois que a palavra Cristo sair, depois que o cabeça e o corpo saírem, e aí sim entrará o anticristo, entrará o anticristo com seu infernal projeto maligno de adoração à Rainha dos Céus. É o projeto maligno onde o Cristo do segundo advento não será mais o Cristo, filho do Eterno, e sim será o reverendo Moon. Isto nós vamos alertando, estamos anunciando ao povo, e infelizmente o povo ainda não tem entendido esse mistério, não tem compreendido esse mistério. Mas é a nossa missão, é a nossa função, mostrar para o povo o que já está acontecendo. Mostrar para o povo a realidade, a sua situação, o que está para em breve acontecer. Vamos ler o capítulo 10 de Daniel, para nós compreendermos a leitura desse estudo. Então, em Daniel nós vamos compreender o cumprimento profético,
dos 21 dias de Daniel. 21 dias representam 3 semanas proféticas. São 21 anos, são 3 vezes 7, cada semana corresponde a 7 anos. Uma semana é uma semana profética. 3 semanas, 3 semanas proféticas são 21 anos. E como base nesse estudo, nós vamos usar Lucas 10 também como a referência X para que possamos juntar com a profecia sobre a vida do Cristo, né? Quando ele ali fez de misericórdia no samaritano, e ali ele deixou uma palavra profética, né? Quando ele, no versículo 35, ele pagou 2 dias, né? 2 dias de garantia. Ele disse que se passasse dos 2 dias, o que passasse ele pagaria. Ou seja, o que é isso que nós temos que compreender? O que é que nós vamos compreender segundo essa profecia? Nós vamos compreender que Cristo deixou a graça por tanto tempo, né? 2000 anos. E que se de 2000 anos passar, foi isso que Cristo quis dizer, que se de 2000 anos passar, a graça ainda seria paga por ele. Ou seja, a graça seria paga até os dias que passassem. Depois desse período não haveria mais graça. Ou seja, não haveria mais a igreja. Seria os 2021 anos que nós vamos revelar nessa noite. Então, eu estou só tentando aqui abrir o vídeo para que nós possamos compreender. Pronto. Vamos fazer a leitura de Daniel, capítulo 10, né? No ano terceiro de rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que cumpriram-se as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Hidekel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalados. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi estas grandes visões, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra e profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me envolvesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te dizer, e levantar-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras.
Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse: Não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A leitura de Daniel é um código-chave para se compreender os 21 dias. E para nós compreendermos os 21 dias, que deixa como código nessa leitura, nós vamos para Lucas 10, porque é lá que nós vamos compreender o mistério dos 21 dias associado à profecia do Cristo em Lucas 10. A partir do versículo 30 de Lucas 10 diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, tudo que te dê mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, para nós compreendermos Daniel, capítulo 10, quando traz a revelação dos 21 dias, nós temos que compreender primeiro Lucas 10. Lucas 10 fala da profecia dos 2000 anos, porque dois denários, que era equivalente a 2 dias de trabalho, ou seja, cada dia de trabalho equivalia a 1 denário. Então, para que nós compreendamos o código de Daniel, nós temos que compreender que, segundo as Escrituras, 2 dias para o Criador são como 2000 anos. Cristo deixou a parábola do bom samaritano para que nós pudéssemos não apenas analisar o bom samaritano olhando para as boas obras, não para que nós olhássemos para o samaritano como modelo de vida apenas no sentido de boas obras, mas ali há uma profundeza muito mais além daquilo que a gente possa imaginar. Ali há uma profecia que fala que o pagamento daquela estadia, daquele homem ferido, na estalagem, ao hospedeiro, equivalia a 2 denários. Equivalia a 2 dias. Numa visão profética, aqueles 2 dias equivalem a 2000 anos. Nós já chegamos nos 2000 anos. Estamos entrando agora na era dos 21 dias de Daniel. Ou seja, estamos já dentro da contagem dos 21 dias. Os 2000 anos proféticos de Cristo já se cumpriram. E o que nós temos visto é o povo adormecido, o povo desapercebido, o povo desatento, o povo não tem percebido que as coisas estão velozmente acontecendo, em velocidade tremenda,
E as pessoas não têm percebido que o Apocalipse está se cumprindo literalmente nos dia a dia. Ou seja, as coisas estão se encaixando para que seja nos nossos dias como foram nos dias de Noé. Nos dias de Noé nós já temos falado aqui sempre. A cegueira religiosa, a cegueira espiritual. A cegueira dos filhos de Deus. Aqueles que se diziam cristãos no passado. Aqueles que se diziam filhos do Pai no passado. Que se diziam crentes no passado. Seguidores de Yeshua no passado. Seguidores de Jesus no passado. Seguidores de Cristo no passado. Eram os filhos de Deus. Porque o Cristo, o Messias, o Yeshua, ou seja, o Salvador é desde a eternidade, querido. E a promessa da salvação é desde o Éden. Lá no Gênesis 3,15. Que da semente da mulher, ou seja, que depois da igreja, Adão e Eva, viria o Salvador. E se cumpriu na figura do Cristo. Ou seja, Cristo fez se cumprir a profecia da semente. E após a sua morte, ele deixou uma igreja. E esta igreja, ela está com seus dias contados. Cristo deixou que a igreja continuasse a sua obra, tratando daqueles caídos, daqueles rejeitados, daqueles que estavam à margem, desprezados pelos religiosos. Nós vemos na leitura de Lucas 10 que os principais negligentes da verdade são os religiosos. Vamos ver a leitura de Lucas 10 e você vai ver que são os religiosos que muito mais abandonam a verdade, que deixam a verdade à margem. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, voltemos para trás e vejamos quem passou antes. Olha, e respondeu Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, rejeitaram, deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Olha aí a figura máxima da religião. E vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Olha aí os religiosos que são uma figura abaixo do sacerdócio. Ou seja, nós estamos vendo que os religiosos são os principais negligentes da verdade. Por que que o Marcos Profeta não tem tido a receptividade na internet? Por que que o Marcos Profeta não tem tido a receptividade aqui nos templos, em Fortaleza, no Brasil? Por que que o Marcos Profeta não tem amigos? Não tem sequer amigos para dar um bom dia. Por que que o Marcos Profeta é rejeitado? Porque o Marcos Profeta está vivendo os dias de Noé. O Marcos Profeta está alertando o povo que eles estão cegamente na religião. Por isso ofende a alma deles. Por isso entra lá no âmago da alma dessas criaturas. A religião é destruidora. É um mal maior. É a religião. É a religião que tem tirado esta paz que o Messias tanto deseja trazer. Por isso que ele ainda não trouxe, porque tem que passar o tempo que ele profetizou. 2 dias pagos. Eu vou deixar os 2 dias pagos. Cristo nos deu a figura do bom samaritano. O samaritano, para quem conhece, era um povo rejeitado. Era um povo misto. E é justamente esse povo que às vezes é rejeitado, é o povo que representa verdadeiramente o Cristo. Porque quem teve dó, quem teve misericórdia daquele homem foi o samaritano. O que era um samaritano para os judeus? O que era o samaritano para os religiosos? Mas foi o samaritano que Cristo usou como figura para dizer assim, olha, olhe para o samaritano, olhe para o rejeitado, olhe para aquele que não tem créditos com a maioria. Olhe para aquele que a religião não dá nada por ele. Mas nós preferimos olhar para a multidão religiosa. Alguém chega e diz, olha, ali tem um hangout muito bom. Já tem 500 pessoas assistindo o hangout. Vamos lá porque vai dar uma grande...
Olha que aquele vídeo já tem não sei quantos mil acessos. Por quê? Porque a multidão, ela segue a direção contrária. A multidão, ela segue na direção que Cristo não ensina. É isto que nós estamos vendo, a repetição dos fatos passados acontecendo nos nossos dias. A rejeição da verdade, a rejeição das coisas pequenas, para se aceitar as mentiras, as grandezas desse mundo. Nós estamos vendo se cumprir os 2000 anos do Cristo. E vamos agora fazer uma leitura de Daniel. Porque nós vimos que Lucas dá uma figura de 2000 anos. É a figura profética do período que Cristo deu como certeza da sua vinda. Mas ele disse, se passar eu pago a diferença. Agora nós vamos para as 7 semanas, as 3 semanas proféticas de Daniel, que equivale, 3 semanas de Daniel, equivale a 21 anos. Cada semana profética equivale a 7 anos. 3 vezes 7, 21. Vamos agora para a leitura de Daniel. Primeiro, Daniel destaca qual foi o governo que ele estava. Daniel estava no ano 3º do Ciro. Ou seja, quando nós estamos interpretando o Apocalipse, baseado no livro de Daniel, nós sempre dizemos assim, ó. Daniel e o cristianismo, esses dois históricos, o livro de Daniel é um livro escrito. O livro do cristianismo é um livro que está em aberto. Mas essas duas histórias se completam. Elas apontam para o cristianismo e para o Apocalipse. Ou seja, os acontecimentos dos persas nos dias de Daniel, os persas eram o carneiro nos dias de Daniel, era o povo que o pai deu o reino, vá para Daniel 5, você vai ver que depois que Belsazar é rejeitado, os persas recebem o reino, e aí eles têm um tempo curto, mas eles tiveram o reino sobre o poder deles. E aí, se você for para Isaías, você vai ver que existe uma profecia que há um rei chamado Ciro, que o Pai, o Eterno, no passado, disse, este é o meu pastor, que eu vou levantar. Então, eu quero dizer para você, o que acontece, na verdade, é que as pessoas são tão religiosamente limitadas à religião, ao sistema, que elas só imaginam Cristo, o Pai, o Eterno, ali preso naquele sistema, preso naquela religião. Tem pessoas que imaginam que o profeta só pode vir se for da linhagem dos judeus, se for israelita. Outros dizem que para ser levantado um profeta, teria que vir da igreja do fulano de tal, do pastor fulano de tal. Ou seja, não conhecem a verdade. Quando o povo estava cativo lá no cativeiro do Nabucodonosor, os 70 anos do cativeiro, o Pai Eterno, o Criador, levantou por fora um rei chamado Ciro. E este Ciro ele chamou de pastor. Era um Ciro gentil tirado de fora para trazer o livramento do povo. Eu venho dizendo que a história toda ela se repete. Quando o povo estava desviado no Egito, o Pai trouxe o Moisés do deserto. Ou seja, quem preparou Moisés no deserto não foi um judeu. Quem preparou Moisés no deserto não foi um israelita. Quem preparou Moisés no deserto foi Jetro, seu sogro. O que era Jetro? Um sacerdote midianita. Ou seja, Jetro era um descendente de quem, querido? Se haviam 3 filhos de Noé que iniciaram as nações, as gerações, e se Moisés era descendente de Abraão, que era descendente de Sem, então de onde vinha Jetro? Jetro vinha de Jafé, o filho de Noé. Porque Noé, quando abençoou, ele não abençoou apenas 7, que traria a descendência de Abraão. Ele também abençoou Jetro através de Jafé. Ou seja, o Jetro que abençoou Moisés era um Jetro abençoado por Jafé.
Porque a promessa que foi dada a Sem para a descendência da salvação também foi dada ao outro irmão. Porque aí entra aquela cobertura, um depende da cobertura do outro. Ou seja, é aí que eu quero dizer para vocês, não rejeitem a figura de Israel. Não desprezem a figura de Israel. Porque a promessa de Sem é diretamente a Israel, através de Abraão. Agora, nós como gentios de Jafé, nós como gentios do outro filho de Noé, também entramos nessa promessa. Aí há uma outra nação que é amaldiçoada, que é a nação de Cão. Mas nós estamos falando apenas sobre a descendência da salvação. Ou seja, a promessa vem por Sem. Mas de Sem veio Abraão. De Sem vem os judeus. Mas Jafé entrou nessa promessa. Aí entre os gentios que são abençoados na promessa, da qual nação nós fazemos parte, na nação dos gentios. Naqueles dias do cativeiro babilônico, havia um gentio chamado Ciro. Mas esse gentio chamado Ciro, o Eterno disse, é o meu pastor, é ele que eu vou levantar. Contraria toda a visão dos judaizantes, contraria a visão dos religiosos. Mas o Pai faz isso mesmo. Ele levanta aquele que contraria. Quando todos esperavam judeus se levantar como Salvador, o Pai manda de fora. Quando todos queriam que dali, dos judeus do Egito, se levantasse um Salvador, o Pai mandou um Moisés que veio preparado de um Jetro gentil. Quando todos esperavam que dos judeus se levantasse um Salvador para tirar o povo do cativeiro da Babilônia, o povo se decepcionou mais uma vez. Veio um decreto de um rei gentil, que era um pastor do Eterno. Por isso, meu querido, cuidado quando o Eterno levanta seus profetas. Cuidado quando o Eterno levanta por fora os seus escolhidos. Vocês não estão conhecendo a verdade. A verdade, ela é impactante. A verdade, ela é sim para nos trazer o choque. Porque é a verdade contra a mentira. E grande e espaçoso é o caminho da mentira. Mas estreito, apertado, é o caminho da verdade. Muito estreito. Eu faço meus cultos, dou meus estudos, e às vezes 2 pessoas me escutam. 3, 1, 2, 3, 1, 2. E eu continuo dando os estudos. Faço como Noé. O Eterno me deu a ordem. Eu vou construir a arca. E aí o povo dizia, doido, louco, a era é moderna, estamos no crescimento, estamos na evolução, e este doido falando em fim do mundo, e este doido construindo uma arca. E aí Noé ouvia e passava por aqui, e Noé continuava a fazer a sua arca. Meu querido, eu não posso me calar, eu não posso deixar de transmitir essa verdade porque 2 me escutam, porque 1 me escuta, porque a grande maioria está escrava das religiões e dos falsos profetas. Eu não tenho culpa se o Pai me escolheu como escolheu Noé, para nos dias de Noé trazer o impacto mundial. Assim como nos dias que previam a vida do Cristo, também foi profetizado que viria um profeta que seria rejeitado pela grande multidão. E aí, onde entra o profeta da 7ª trombeta, que surpreende os religiosos. Não bate como pensam os religiosos. Não entra na visão dos religiosos. O profeta da 7ª trombeta. Foi assim com Jeremias, foi assim com Moisés, foi assim com todos. Foi assim com João Batista. Todos os profetas que o Eterno levantou eram impactantes. Porque não batia com a visão dos religiosos. E a história se repetindo. E agora Daniel está numa situação em que ele vai receber um código de uma revelação. Que é o código que viria o triunfo.
E quando Daniel vai narrar primeiro o texto, ele está falando no ano terceiro do Ciro. Ou seja, eu venho profetizando Apocalipse conforme Daniel. E o livro de Daniel, quando eu começo a revelar, todos conhecem, eu já venho dizendo, olha, Daniel capítulo 1, a saída dos judeus para o cativeiro babilônico. É a mesma história acontecendo no final do terceiro século, quando a igreja sai de Jerusalém e vai fechar aquele acordo com Constantino. Ali inicia uma nova era, uma igreja paganizada. É o período do cativeiro babilônico. Só que ali é num sentido figurativo, que narraria toda a história da igreja daqui para frente. E aí nós vemos trazendo todo o contexto do livro de Daniel, mostrando que é a história do cristianismo. E agora no capítulo 10, Daniel vai nos trazer algumas informações. Vamos ver aqui. No ano terceiro do rei Ciro, olha, o primeiro do avivamento eu apontei como sendo Dario. Ou seja, o rei Dario é aquela história do avivamento pentecostal, quando ele sai dos Estados Unidos para o Brasil. Quando os americanos vêm para o Brasil e aqui inicia o renovo pentecostal. O início do avivamento mundial. O centenário do avivamento. Ali é a história do Dario. Capítulo 6, Daniel. E aí no capítulo 7 eu venho trazendo a figura daqueles 4 animais do mar, que são figuras de 4 papas de guerra mundial. Ou seja, aqueles 4 papados vão aparecer no Apocalipse 13. É aí que narra a história final. Porque ali já entra os tronos, ali já entra a derrota de todos os principados e potestades mundiais. Porque ali, Daniel 7, narra a história da igreja no seu triunfo final. É a história do papado, depois das profecias de Fátima, as 3 guerras mundiais. Estamos entrando na terceira guerra mundial, que acontecerá através do Papa Bento XVI. Então, Daniel 8, nós profetizamos que aquele carneiro que combate com o bode é o cristianismo contra o ativismo gay. Está acontecendo. Daniel 9 é a revelação do príncipe que substituiria o Messias, o Cristo, pelo falso. É o Papa Bento, desde o ano 1951, quando ele foi eleito sacerdote. E aí, os 70 anos contados do 1951 até 2021. É os 70 anos da história do cristianismo, a partir do sacerdócio do Bento. E hoje, no capítulo 10, o primeiro momento da narração do texto fala do Ciro. E é no terceiro ano do Ciro, ó, no ano terceiro do Ciro. Quando Daniel está falando no primeiro, ano terceiro, está falando em períodos. Só fala primeiro e terceiro. O primeiro diz, quando começou. O terceiro, quando tudo já estava terminando. Então, o ano terceiro é o final do governo Ciro. E o final do governo Ciro é o nosso período. É o período do profeta do Apocalipse. É o período do escolhido que o Cristo escolheria para trazer a voz de libertação para o povo. Ou seja, o decreto. Ciro é a figura do escolhido. E nós estamos aqui nas últimas semanas de Daniel. Nos últimos dias do Ciro. Estamos revelando para o povo os 21 anos. Nós estamos dizendo que 2000 anos de Cristo, profetizado no Lucas 10, mais os 21 dias de Daniel, as 3 semanas de Daniel, que são 21 dias, que equivale a 21 anos. Então nós estamos profetizando que em 2021 é a vinda do Cristo para resgatar a sua igreja, o seu povo, o remanescente que havia deixado caído. É aquele remanescente que havia sido deixado caído nas mãos dos levitas, nas mãos dos judeus, nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos religiosos. E aí eu quero dizer para você,
que na narração do texto, também Daniel vai nos trazer duas figuras que precisamos compreender aqui. Já é no finalzinho da leitura do Daniel 10. Versículo 19 diz assim, ó, e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te. Sim, anima. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Meu querido, príncipe dos persas, e o príncipe da Grécia, é uma linguagem simbólica. Príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia são dois principados, são dois reinados paralelos, porque o Ciro era o rei da Pérsia. Só que quem estava nessa figura para hoje, é aí que está o segredo. Nós estamos vendo a profecia decodificada para os nossos dias, porque a Pérsia, na leitura que o Eterno me traz quando eu revelo Daniel, à luz do cristianismo, a Pérsia é o Brasil. O Brasil é a Pérsia. O Brasil é a Pérsia. A média de onde vinham os medos é os Estados Unidos, que vem já lá dos europeus, que vem já lá do Belsazar. É aquilo que nós estamos configurando. Os medos e os persas é o cristianismo dos últimos anos. É a mistura do cristianismo que vem dos medos americanos e dos persas, dos brasileiros, as duas maiores nações mundiais, que têm nos últimos anos conduzido o cristianismo mundialmente, através do avivamento pentecostal. Então, este carneiro persa será destruído pelo bode gay, do ativismo gay. É o que nós estamos profetizando. Então, nossas profecias, elas estão se cumprindo, literalmente, conforme as leituras que nós estamos fazendo. E aí, onde é que nós vamos encontrar a figura desse príncipe da Pérsia? Porque a Pérsia é localizada hoje na figura profética, o Brasil, América Latina. É daí que veio o Papa latino. É daí que veio o Papa praticamente brasileiro, eleito pelo Brasil, porque na verdade o maior regente para que o Papa viesse da Argentina foi o próprio Brasil que fez isso. Foi um acordo fechado para que o futuro Vaticano, a partir de 2017, venha para o Brasil. Brasil, Aparecida do Norte. É aí que entra o Papa Latino. O Papa Latino. Tudo estava já montado para ser um brasileiro. Mas de última hora veio um argentino. E no domingo, antes do Papa ser eleito, o Eterno me confirmou. É argentino. Então minhas profecias estão se cumprindo. Ainda que o povo cegamente não enxergue, não entenda. Mas eu profetizei que o Papa viria da América Latina. Eu profetizei que o Papa seria argentino. Se cumpriu, querido. Os 10 chifres simbólicos, eu profetizei que são as mulheres presidentas na América Latina. O povo está dormindo, o povo não está enxergando. Assim como foi nos dias de Noé. Mas aqui na leitura do Daniel capítulo 10, diz assim, ó. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, a figura do saindo eu vou querer que você compreenda esse mistério. Cristo é a palavra. Cristo é o revelador. Cristo é o autor, o consumador dessa obra da igreja na terra. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja na terra, Cristo seu cabeça. A igreja, o corpo, Cristo cabeça. Eu quero que você entenda o mistério. A igreja sairá antes da grande tribulação. Mas a igreja ela não sairá sozinha. Ela sairá com seu cabeça. É o corpo, cabeça, o conjunto que sairá. E assim que o Cristo sair, para que o falso Messias seja decretado na terra, porque aí sai a palavra,
Aí vai ser a destruição das duas testemunhas, a destruição do Velho e do Novo Testamento, do judaísmo e do cristianismo, a destruição dos judeus e dos cristãos. É as duas oliveiras do Pai na terra. As duas oliveiras não são dois profetas que estão dormindo e que vão um dia se acordar para sofrer pela multidão. Isso é uma tremenda mentira. Isso é uma mentira. Quem vai sofrer é a multidão. Quem vai ser perseguido é você, querido. É você com sua religiosidade. É você com sua religião maldita. Viu? Você não vai ter dois profetas sofrendo por você, não. Quem vai sofrer são os dois espíritos de profeta, judeu e cristão. É as duas nações, as duas oliveiras, as duas igrejas, no sentido de povo de Deus. Então, essa maldição que vocês têm adquirido das mentiras do Apocalipse, isso é um veneno. A multidão está sendo envenenada nas igrejas. A multidão está sendo envenenada por estas religiões na internet, nos hangouts, no YouTube. O povo está cego, sem Cristo, sem paz, sem Deus, sem nada. O povo vazio, o povo religioso. É o cumprimento da profecia. Cristo disse, porventura, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Eu vou encontrar quem acredita na verdade. Quem perguntou isso e quem responde, não sou eu, é o Cristo, querido. O povo está perdidamente desviado da verdade. E tudo que eu disser não serve, não entra, porque o que já está dentro acumulou. O povo já está poluído, a mente completa, repleta de poluição espiritual. É a poluição religiosa adquirida nos vídeos, nos sistemas, na internet. Mas o Pai é maravilhoso. O Pai não é covarde. O Pai diz nas Escrituras, através do seu profeta, porventura eu farei algo na terra, sem que primeiro eu levante um profeta para tocar trombeta e alertar o povo. Está lá, querido, Amós. Não sou eu que diz isso. Quem diz que faz algo primeiro alertando o povo, não sou eu que diz isso. Quem diz isso é o Eterno, querido. Se você não crê nas Escrituras, azar teu. Agora, as Escrituras se cumprirá, independente de você aceitar ou não. As Escrituras, ela acontecerá independente da vossa vontade. Mas as Escrituras, elas estão se fechando. O tempo profético está se fechando. Está acontecendo o tempo profético. Está se cumprindo. E o povo na apostasia, o povo dormindo. E agora, quem é o príncipe da Pérsia? É o Papa Latino, querido. É o Papa escolhido pelo Brasil. Negociado no Brasil. Mas quem é o príncipe que virá? Olha aqui, ó. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quem é esse da Grécia que virá? Quem é o príncipe da Grécia? Vamos compreender a linguagem? Vamos ver a história da humanidade. Se você lembrar bem a história nos dias de Daniel, do bode grego, do ativismo gay, nos dias do Alexandre Magno, você vai ver que houve o helenismo grego, que os gregos, através do Alexandre, seus generais, expandiram mundialmente o bissexualismo, as depravações religiosas, o paganismo religioso, o cristianismo foi dominado no período dos persas pelo paganismo grego. O que foi que houve lá na frente? A Grécia simplesmente entrega toda a sua estrutura mundial na mão dos romanos. Facilitou o apogeu do romanismo. Então, de onde vem o paganismo romano? De onde vem a cultura religiosa romana? De onde vem o bissexualismo romano, querido? Vem da Grécia. É de Roma, Grécia, que vem essa imundícia
religiosa. É de Grécia a Roma que vem essa imundícia pecaminosa, homossexualismo, o papado debaixo do homossexualismo, os sacerdotes católicos debaixo do homossexualismo, as igrejas católicas lotadas de bissexuais. E hoje, de onde vêm as igrejas protestantes, querido? Vem dos católicos. Hoje você é evangélico, você é protestante, mas você era católico. Seus pais eram católicos, sua origem era católica, vocês vêm de uma origem pagã. Por isso que as igrejas protestantes estão cheias de idolatria. Por isso que as igrejas protestantes estão cheias de homossexuais. Bissexualismo. Virou moda. Tanto faz com ele como com ela, é a mesma coisa. É o apogeu do romanismo que está chegando para dominar, querido. É aí que vai vir a nova ordem mundial de Roma. É a transferência de Roma para o Brasil. É a vinda do Papa Bento XVI que está em Roma. É o príncipe da Grécia que virá para o Brasil. Venham para cá tomar posse no lugar do Francisco. Tudo programado, tudo já organizado. É a nova ordem mundial que virá para o Brasil. Então a guerra continuará. Após a retirada do Francisco, cumpriu-se o tempo dele, vem agora a nova ordem mundial. Vem o príncipe da Grécia, de Roma. Vem o greco-romano, o romano que vem de Grécia. É o príncipe do homossexualismo. É o príncipe do catolicismo romano. É o príncipe do paganismo romano. Que vem dominar. Aí o que é que o Eterno diz aqui na Escritura? O que é que o Eterno diz? Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aquele, a não ser Miguel, vosso príncipe. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você, querido. Quando você ouvir um profeta, um pastor, um irmão, alguém na internet, fora da internet, dizendo assim, ó, vamos nos unir para destruir esse mal, saia fora. Essa visão está fora da verdade. Ninguém nesse mundo, nenhum grupo, nenhum sistema, nenhum movimento religioso combaterá esse mal. Pelo contrário, nós estamos vendo a igreja sendo derrotada, as igrejas sendo derrotadas. O mal dentro das igrejas, a divisão, as contendas. Nós estamos vendo a derrota dos cristãos. Não é vitória. Não existe união para vencer mais nada aqui nessa terra. É por isso que minha linguagem não bate com a de vocês. Porque vocês estão na cegueira religiosa. E querem que eu combine, concorde com vocês. E não vai acontecer. O Pai não me escolheu para isso. O Pai me escolheu para vos alertar. Para vos profetizar e revelar. É contra a vossa vontade mesmo. Isso é a profecia do Marcos Profeta. Do Marcos Profeta, o rejeitado. Aquele que não tem amigo, aquele que não tem ninguém ao lado dele. Só a família, a esposa. Mas isso é profecia. Hoje eu já me acostumei. No começo eu tinha muita tristeza de me sentir só. Porque tanto crente e nenhum amigo. Porque eu teria que concordar com tanta gente para ter amigo. Não, não posso, querido. Sigo como Noé. Sigo como os outros profetas que foram rejeitados e jogados à margem. Sigo como Jeremias. Se for preciso, vou para o calabouço. Se for preciso, prefiro a prisão. Sigo como João Batista. Se for preciso perder a cabeça, eu perco. Se for degolado, tem que ser, acabou. Então, querido, eu não posso mudar meu discurso em relação a vocês. Eu não trago aqui mais uma palavra de mais uma igreja, mais um sistema. Por isso que não vos agrada. Eu trago aqui mensagens fortes. Apocalipse. Esse negócio de que o Cristo é amor, que é só amorzinho. Amorzinho para cá, amorzinho para lá. Vai ver o que o Cristo dizia com os religiosos. Fariseus. Vocês são sepulcros caiados. Raça de víbora. Vocês são serpentes, filhos da serpente. Meu querido, pegue as palavras do Cristo. Ele não era só amor, ele era justiça. Ele era verdade, querido. Sai dessa fantasia.
de querer palavras doces. Sai dessa ideia. Vai para a verdade, querido. E a verdade está se cumprindo nos nossos dias. A verdade está se cumprindo e o povo está desatento. É a verdade que vai surpreender o povo. Isto é a verdade que surpreenderá o povo. Cristo será Ele, Cristo, quem vencerá este mal. Cristo, Ele sim destruirá o dragão. Este negócio que os católicos estão acreditando, que Maria, através de um reino, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Meu amigo, se acorde enquanto é tempo. Maria, aquela serva que deu à luz o filho primogênito, aquela ali dorme. Ela espera o seu grande dia também. Esta Maria que está sendo adorada nas igrejas católicas e já ensaiada para as outras religiões. Meu querido, isso é uma encenação diabólica. O tal do triunfo do Imaculado Coração de Maria. A conquista do reino mariano. A vitória de Maria sobre o dragão, isso não existe, querido. Quem tem que vencer o dragão é o Cristo. Quem tem que vencer o inimigo é Cristo, não é Maria. Quem vence o dragão, quem vence todo esse mal, todo esse império do mal, é Cristo. Não é você com um grupinho. Acorde. Cristo vencerá todo esse mal. Apocalipse 17, versículo 14 diz que Cristo aparecerá nas nuvens e todo olho verá. Mas ele não virá só, ele virá com eleitos, com fiéis, com aqueles escolhidos. Então a igreja que já foi arrebatada antes da tribulação se juntará com os eleitos fiéis de todos os tempos. Aí sim, esta igreja com Cristo virá. E aí sim, virá a grande vitória. Em livramento ao remanescente que será deixado. O povo que será perseguido. Isto é profecia, querido. Isto é verdade. Verdade. Sem vender. Sem venda, sem comércio. A verdade sem agradar. É a verdade que dói. É a verdade que dói. Mas é a verdade, querido. É a verdade que dói. Então nós estamos trazendo para os nossos dias. Contexto revelatório de Daniel. Nós estamos trazendo a revelação que nos nossos dias estão acontecendo as profecias claramente. Compreendendo a figura de Daniel sobre os 21 dias, para finalizar esse estudo. Não vou me estender. Vamos compreender. 21 dias de Daniel. Soma-se os 21 dias, que são 21 anos. São 3 semanas proféticas. Mais os 2000 anos do Cristo que ele profetizou. Lucas 10. Os 2 denários dos 2 dias pagos. 2 dias como 1000 anos. Aí você junta os 2 períodos. Vai dar 2021. Cai justamente no mesmo período que eu já venho revelando que é a vinda do Cristo. Ou seja, cada dia as escrituras se confirmam sobre o que eu venho dizendo. Desde 2012 eu já revelava que o Papa Bento XVI é o anticristo. 2012 eu comecei a ter essa visão do Papa anticristo. Seria Bento. E aí o que acontece? 1951, Bento é eleito sacerdote. E aí conta-se os 70 anos dos últimos anos da Terra. 2021. 1951, 2021. Os mesmos 21 dias de Daniel. Meu querido, não há contradição. O código que o Eterno me dá não é contraditório, é perfeito. É igual a questão dos chifres latinos. Eu dizia, vem da América Latina, vem da Argentina. Não deu outra, querido. Não tem como. Não há como ninguém aqui me combater e dizer que eu estou na contramão.
O que existe é um povo religioso, cego, a me rejeitar. A rejeitar as revelações do alto que o Eterno vem me dando. Mas não há contradição. Eu venho dizendo, desde 2011, que aquele pequeno chifre profético lá de Daniel 7 é o sistema do Lula-PT Brasil. É o 11º chifre de Daniel. E que esse pequeno chifre é morto. O seu corpo desfeito e queimado, Daniel 7:11. Aí hoje eu estava vendo um vídeo de um filho do adventismo, um filho adventista, dessa maldição chamada adventista, que isso é profecia do adventista, que ele disse que aquele pequeno chifre é o anticristo. Aí eu fiquei, meu pai, como a cegueira religiosa é tremenda no meio desse povo. Como aquele pequeno chifre seria o anticristo? Se aquele pequeno chifre morre, é desfeito, é destruído, antes dos 4 animais reinarem. E a gente sabe, nós sabemos, que os 4 animais de Daniel 7 que reinam, eles são os mesmos do Apocalipse 13. Aí eu pergunto, como é que o pequeno chifre seria o anticristo? Que loucura espiritual é essa, religiosa, que o povo não consegue entender que estão debaixo de mentiras? É o grande mal, querido, do sistema podre. Porque a maioria desses profetas que estão na internet vem do sistema. Todos. Vem debaixo de coberturas profanadas. Vem de igrejas pentecostais, igrejas abertas, fechadas. Vem de adventistas e outras mais. E estão aí, desgovernados na internet. Dando estudo como os profetas sabichões. Mas Apocalipse 22 lhe dá um alerta. Ai de você, querido. Ai de você, querida. Quando ensina, ou quando copia o ensinamento errado de outro e vai ensinar o erro. Ai de você que diminui ou aumenta as profecias do Apocalipse. Meu querido, a porta da graça, ela não será para todos como pensam. Muita gente, a grande multidão não vai entrar nela. Porque a grande multidão vai se esbarrar no Apocalipse 22. Ensinamento profanado. Ensinamento fora da verdade. E eu, entre acreditar em você e na verdade, eu creio na verdade. Eu creio que o meu eterno, meu Pai, aquele que eu acredito, ele não se contradiz. Ele não voltará atrás e ele vai julgar as pessoas pelos erros proféticos, pelas falsas profecias. Quem estiver ensinando profecia profanada vai pagar caro, querido. Me desculpe. Você está perdendo tempo com sua religiosidade. Apocalipse 22, 18, 19. Leia e tire suas dúvidas. Não fui eu que escrevi isso aí. Isso não é adulteração, querido. Isso é profecia clara. Ai de quem aumentar ou diminuir as profecias. Ai de quem mudar o sentido dela. Ai de quem der sentido diferente a ela. Isto é profecia, querido. Não fui eu que ensinei isso. Amém? Vamos finalizar. No domingo estaremos aqui mais um culto ao vivo. Como sempre eu digo, eu sou aquele profeta que foi levantado para o deserto. Conheço a minha missão. Eu já cumpri essa missão do deserto desde 2011 para 2012. E aí, quando eu vivia na minha casa, entrava na internet, dava uma olhada num vídeo, olhada num outro. E eu não conhecia ainda este mundo do Hangout, esse mundo do YouTube. Então, está com pouco tempo que eu venho trazendo estudos do Apocalipse pelo Hangout. E desde o começo do ano, eu oficializei a inauguração da Igreja do Deserto, que é a igreja que será arrebatada. Apocalipse 12. É a igreja dos rejeitados, aquela igreja que não se corrompe, que não se mistura com profanação religiosa. É a igreja que vai rejeitar essas mentiras dos hangouts, do YouTube, da net. É a igreja que vai se despertar para o Apocalipse como ele está sendo ensinado. Ai dos que não se despertarem para essa verdade. Então a igreja que será arrebatada é aqueles que vão abandonar essas profanações. Aqueles que hoje compartilham mentiras vão ser penalizados por estarem compartilhando as mentiras. Porque quando o Pai Eterno ele penaliza, ele não penaliza só quem ensina, não.
ele penaliza aqueles que aprendem e ensinam a mentira também. A partir do momento que você compartilha no seu Gmais, no seu Hangout, mentiras de falsos profetas, você também está debaixo de julgamento. E aqui a igreja do deserto é a igreja que veio para combater tudo isso aí. É a igreja levantada nos últimos dias para tirar o povo da cegueira religiosa. Quem não compreender esse mistério vai permanecer no erro. Isto é a profecia do Ciro, querido. Ciro, meu pastor. O Ciro foi levantado lá nos peças do passado como aquele que viria para trazer a voz da libertação para o povo. Trazer o decreto para o povo. E assim como Ciro foi levantado no passado, o Pai também me escolheu como aquele que traria a palavra da libertação. Traria a verdade para libertar o povo, para preparar a noiva. Porque Cristo não levará uma noiva prostituída, querido. Você não pense que Cristo levará um grupo dividido, uma noiva dividida, uma noiva se combatendo, se destruindo pelos grupos, pelas lideranças. Cristo não virá buscar um povo desgovernado. Isto não é bíblico. Este povo desgovernado em vários grupos de hangouts, este povo nos sistemas de placas de igrejas desunidas, teorias diferentes, doutrinas diferentes, este povo vai ser o povo da virgem, ou seja, as igrejas virgens que vão passar pela grande tribulação. A grande multidão da religiosa que passará pela grande tribulação. Apocalipse 7. Então, todo esse contexto que nós estamos vendo hoje, das igrejas desgovernadas, é o cumprimento profético, querido. Abandone isso. Saia debaixo dessa aba. Saia debaixo dessa alça. Saia debaixo dessa orla. Não toque nesses falsos profetas. Se acorde enquanto é tempo. Porque o Pai vai penalizar quem ensina e quem compartilha mentiras. É bíblico. Fugir das prostituições religiosas, né? Fugir do fermento, fugir dos enganos, fugir das mentiras. Como é que eu vou compartilhar coisas mentirosas? Meu querido, eu não posso misturar aquilo que o Pai me dá com as mentiras do YouTube, com a mentira da internet, com a mentira do sistema. Eu não posso fazer isso. Então, eu estou te dando esse alerta. Comece a se despojar enquanto é tempo, porque virá um grande peso a quem divulga mentiras. Ai de quem divulgar alterações do Apocalipse, as mentiras do Apocalipse. E virou moda profetizar, virou moda todo mundo criar hangout, virou moda todo mundo criar um sistema, virou moda todo mundo criar um grupinho. E todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser professor, todo mundo quer ser o bambambam. É o que nós estamos vendo. É a deturpação da verdade no sistema agora da internet. O que era nos templos agora está aqui na internet. A coisa pegou feio. Para onde nós corremos? É mentira. Tá feio o negócio, meu amigo. Saia dessa prostituição religiosa enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. No domingo nós vamos estar estudando aqui. No decorrer da semana, no meu Gmais, eu divulgarei qual é o tema, o assunto. Hoje nós conversamos sobre Daniel capítulo 10, sobre os 21 dias de Daniel. É o código simbólico que o Pai me deu para dizer, é 2021. É o período que virá o Messias, o Salvador eterno. Tá bom? Então, isso é profético. Se cumprirá, nada impedirá. No domingo passado, eu pedi desculpa, porque no ano passado, o Pai tinha me dado a revelação que o dia 25 de novembro seria a data-chave para se iniciar a contagem dos acordos do anticristo. Ou seja, aquele período profético de 7 anos. E aí eu dizia assim, olha, a partir do dia 25 inicia-se o período do reino do anticristo. E aí eu, na inexperiência de vídeo, de internet, fui confrontado por um grupo de religiosos, fariseus, que se levantavam mesmo para me combater, claramente. E aí eles diziam, você está dizendo
que vai haver um acordo de falsa paz que todo mundo verá. Ele diz, olha, dia 25 é o período que conta o período do acordo, ou seja, do reino do anticristo. E esta falsa paz tem que estar dentro desse acordo. Tem que estar dentro desse período que é a primeira parte. Só que a Bíblia, as Escrituras, ela não fala falsa paz. Eu queria que você compreendesse isso. Não existe falsa paz nas Escrituras. O que existe é um acordo que será quebrado. Então, podemos dizer a palavra certa, um falso acordo, e não falsa paz. Então, não existe na Bíblia que um grupo se levantaria, fecharia um acordo de paz mundial e que todo mundo iria ver. Não existe isso nas Escrituras. O que existe é que haveria um acordo que seria rompido na metade. E eu profetizei que a data-chave era 25. Eu já venho dizendo que no dia 24, o Irã, debaixo dos Estados Unidos, fez aquele acordo com as potências mundiais para o acordo nuclear. Foi o primeiro passo. Mas no dia 25 se cumpriu literalmente o que o Pai tinha me dado. Eu venho dizendo, desde 2011 para 2012, que o Bento era o anticristo. Principalmente em 2012. Eu já dizia que o Bento era o anticristo. Então, se Daniel capítulo 9 fala que o anticristo, e eu digo que é o Bento, se este acordo do anticristo seria fechado no dia 25, bateu, querido. A minha profecia mais uma vez se cumpriu. Com quem o presidente da Rússia se reuniu, a porta fechada no Vaticano, no dia 25 de novembro. Querido, é o acordo que será quebrado. Porque o Francisco é o porta-voz do Bento que está com AIDS. O Francisco é o porta-voz do Bento que está doente. É a besta do mar que voltará como do abismo, que voltará curada da AIDS. Por isso você está vendo esses escândalos de atos sexuais. Escândalos gays no Vaticano. É isso, querido. Atitudes gays do Papa. Sabe? Atividades sexuais de gays. Doença sexualmente transmissível. O Papa está com AIDS, querido. Acorde enquanto é tempo. O pai tem me dito isso desde 2011, que a chaga mortal era a AIDS. 2011, eu não sabia nada de Papa ainda. Não sabia nada dessas profecias de Papa. Mas eu já sabia que era AIDS em 2011. É a chaga mortal que será curada. Isso eu profetizava em 2011. Então, querido, acorde. Quando você estudar esse vídeo, quando você for ver esse vídeo, fique atento ao que eu estou lhe dizendo. O acordo do dia 25 aconteceu entre o Papa e o presidente da Rússia. Você vai ver que agora a Rússia está decretando uma lei contra os gays. Olha lá, fique atento, querido. E aí a ONU já está se levantando contra a Rússia, contra essas leis. Por quê? A ONU é a maior defensora dos direitos gays, querido. E a ONU está com quem? Com os Estados Unidos, querido. A ONU está com o Brasil, querido. Está com os governos da América Latina, querido. E a Rússia está com quem, querido? Aí vai entrar a China, outros países como Coreia do Norte e outros países que estão aliados à Rússia. E aí onde vai chegar a Terceira Guerra Mundial? É aquele acordo contado a partir de novembro, dezembro. Vai cair no período que eu estou dizendo. A partir de abril, maio, junho. É nesse período que vai começar a iniciar a Terceira Guerra Mundial. Aí não tem para onde correr, querido. A igreja não estará mais aqui. A Bíblia de 2017, a igreja será tirada. A Bíblia de 2021, aí Cristo voltará com sua igreja para libertar os cativos, os que estão na grande tribulação. Tudo bem? Então, compreendendo, as profecias estão se encaixando. São perfeitas, querido. Olha, eu falei esse assunto, vou falar aqui de novo hoje. Domingo eu até falei sobre isso. Quando Elias orou para o sol parar. Bom, profeticamente é uma oração errada. Ele expressou errado. Não é o sol parar. Para a terra na posição do sol. Então seria certo assim, pela lógica do homem, né? Tem que ser perfeito na visão do religioso do homem. Então Elias teria que orar para a terra parar e o sol ficar no seu lugarzinho, né? Mas não, Elias na sua imperfeição humana, como profeta humano, ele olhou para lá e disse: ixi, rapaz, a terra
é parado e o sol é rodando, então eu vou mandar o sol parar. Ele errou nas palavras, na forma como ele se dirigiu. Mas o Eterno compreendeu o que estava na alma dele, que estava dentro do espírito dele. E o Eterno disse, não, Elias, não se preocupa não, eu entendo o teu erro. Eu vou parar é a terra, não se preocupa não que vai dar certo. E deu certo, querido, a profecia se cumpriu. Viu? O fato de eu ter dito que era um falso, concordando com esses religiosos, que seria um acordo mundial, no sentido de uma falsa paz, o fato de eu ter errado, por ter percebido que eles estavam querendo que eu dissesse, eu terminei caindo nessa, mas o Pai não é bobo não. O Eterno não é bobo. O Eterno compreendia o que eu queria dizer, que o reino do anticristo será contado a partir do dia 25 de novembro. O Eterno compreendia o que eu queria falar para o povo. E o Eterno disse, não, pode falar. Pode dizer que vai haver o acordo, a falsa paz. Mas vai se cumprir, querido, ainda que eu tenha expressado errado. Aí uma multidão de religiosos começaram a denegrir minha imagem. Mas se cumpriu, querido. No dia 24 houve o acordo do Irã. E com que é que esse mundo vai se acabar? Armas nucleares, querido. Armas químicas, querido. É o acordo que será quebrado. Então se cumpriu na data que eu dizia. No dia 25, o acordo, as portas fechadas entre o Bento XVI e o presidente da Rússia. Vai se cumprir a Terceira Guerra Mundial, querido. Acorde, viu? Então, esse assunto eu vou quebrar nesse vídeo, eu não vou mais tocar nesse assunto. Sobre o dia 25, quando eu concordei com um grupo de religiosos. E eu, para não deixar uma coisa vazia, eu repeti hoje. E teve no dia 10, eu sonhei à noite. Eu já vinha dizendo, né, que o Papa viria da América Latina e que pelas configurações dos chifres são as mulheres presidentas, a Dilma é a 11ª, e que pelas configurações dos chifres a Argentina era a 8ª, porque a Cristina vinha da Argentina e ela era a 8ª, né, era reeleita. Então, eu dizia, olha, a besta escarlata virá da América Latina e virá da Argentina. Se cumpriu, querido, o Papa Latino. Então as profecias estão se cumprindo. O que está faltando é o povo se alertar para o que eu estou dizendo. Tá bom? Então, no domingo eu tive o sonho, antes do Papa ser eleito, ele foi eleito no dia 13, e no dia 10 eu tive o sonho à noite. Acordei no dia 11 de manhã bem cedo com aquele sonho, Papa argentino. E aí, eu só tinha tido um sonho até aquele momento. Foi quando eu tive um sonho em 2011 sobre um grande fogo numa casa que eu tinha que sair de dentro e que eu fiquei sabendo que era apostasia do cristianismo que eu tinha que pular fora. Ou seja, você quer conhecer a verdade? Quer saber a revelação do Apocalipse? Quer conhecer o que está acontecendo? Sai dessa podridão religiosa. Sai de dentro desse sistema apostatado. Sai dessa apostasia que está na internet. Aí sim, se tu saíres, tu vai compreender o que eu estou falando. O Pai Eterno quis me dizer isso no sonho. Sai da casa, vai para fora e apaga o fogo, porque só vai conseguir do lado de fora. Do lado de dentro você vai se queimar junto. O sonho que eu tive foi esse, em 2011. Eu já contei esse sonho aqui. Então, eu quero dizer para você que quando eu tive um segundo sonho foi quando o Papa seria argentino. E aquilo me surpreendeu, foi muito forte. E eu cheguei para minha esposa e disse, não sei se você vai acreditar, mas o Papa vai ser argentino. Não vou dizer que foi Deus que me disse, mas eu tive um sonho que seria argentino. Então, até minha esposa, eu estava com medo dela não acreditar no que eu dizia. E aí eu fiquei com aquela ideia, vai ser o argentino. Aí quando foi mais tarde, no dia 11, em torno de talvez meio-dia para 1h da tarde, eu escrevi lá no site Libertar. E eu disse, olha, a besta escarlata virá da América Latina, o Papa será um argentino. Aí o ser humano mais uma vez errou. Ô brasileiro, o que é que o sonho tinha me dito, querido? É argentino, escreve argentino. Mas eu botei o brasileiro. E isto foi motivo também para uns desviados denegrirem minha imagem. Porque eles disseram que eu alterei o que eu tinha escrito. O que foi que eu alterei
Porque depois, bem 7 a 8 meses depois de eu ter dado essa profecia, lá no site Libertar, eu fui e tirei brasileiro. Eu não acrescentei, eu só tirei o nome brasileiro. E deixei só Argentina. Que era a profecia certa, como o pai tinha me dado. E aí, um espertão aí, da internet, viu que eu tinha feito a alteração, e saiu dizendo, olha, o profeta, ele editou uma nova profecia em cima da outra. Eu não editei, querido, para alterar. Eu diminuí o nome brasileiro. Só tirei o brasileiro. Mas depois eu fui lá e recoloquei de novo o brasileiro. Está do jeito que eu escrevi na primeira vez. Mas se cumpriu, querido, a profecia. Ainda que o profeta tenha cometido erro. Nós somos imperfeitos, somos homens. Somos seres humanos, queridos. Sujeito a falar errado, a se dirigir errado. Eu posso aqui pregar e não ser um bom pregador. Eu posso não ser aquele que você gostaria de estar ouvindo. Mas isso é a profecia que se cumprindo, querido. É o profeta que o Pai levantou. Que veio como Cristo veio, sem aparência, sem atração. Cristo não tinha aparência, Cristo não tinha atração. O povo só queria Cristo quando era para os milagres. A multidão seguia pelos milagres. Quando Cristo prometeu que viria o Espírito Santo, que ele viria para fazer o nascimento oficial da igreja, quantos estavam lá? A multidão? Não, 120. 120 pessoas apenas. A multidão não quer a verdade, querido. Então eu não posso estar aqui querendo fazer uma verdade para agradar uma multidão. Eu tenho que fazer aquilo que é o que o Pai manda fazer, acabou. Tá bom? Então as profecias estão se cumprindo. E qual é a nossa profecia que estamos dando mais atual? É o fim do PT. É o fim do Lula. É a destruição dessa desgraça chamada Lula-PT. Isso eu vi um profeta desde 2011 e está se cumprindo, querido. É o final do pequeno chifre, Lula-PT. E o que é que vem depois, querido? O reino mariano, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, o reino do Anticristo. Toda a humanidade será obrigada a adorar Maria. Toda a humanidade será obrigada a ter reverendo mundo como Cristo no lugar do verdadeiro. Está se cumprindo, querido. Não seja pego de surpresa. Não rejeite essa verdade. As profecias são reais, são verdadeiras. O profeta pode ser falho, o profeta pode não ter o que lhe agrade, mas a profecia é verdadeira. A profecia é real, ela é do eterno, não é minha. Eu não pego isso aqui, eu não pego livros, eu não pego nada que não seja da revelação. Eu não tenho cópias. O que eu ensino não bate com o que você vai aprender aqui. Porque minhas profecias não são cópias. São coisas novas que o Pai me deu de 2011 para cá. Então tudo que eu falo é impactante, mas é o que o Pai vem me dando. Aleluia. Pai querido, Pai amado, vamos encerrar esse estudo de hoje. Mais uma palavra foi dada, Pai. Que o povo seja tocado, que a verdade possa ser transmitida a esse povo, ó Pai. Usa esse vídeo para levar a verdade a muitos. Que o povo se desperte enquanto é tempo, Pai. Levanta, Pai, os teus eleitos, teus escolhidos. A igreja sacerdotal do deserto que será tirada. Escolhe, Pai, a tua maneira. Quem sou eu para escolher ninguém? Só te agradeço por ser um escolhido, Pai. Agora, Pai, me despeço e preparo o próximo culto de domingo, para que a gente possa ter uma palavra para todos, conforme a tua vontade. Muito obrigado. Eu agradeço a todos e que todos possam refletir nessa mensagem, que seja para a honra e glória do Pai. Um abraço.